Uma das dificuldades de se fazer uma análise geobiológica à distância é ter precisão na marcação do norte magnético. Fica comigo que eu vou te contar mais sobre isso. Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais um vídeo técnico sobre geobiologia multidimensional. Bem, é provável que você já tenha tido a oportunidade de fazer algumas investidas num trabalho de análise à distância, né? Quer seja de uma organização, de uma empresa, um terreno, uma casa, um apartamento, enfim, seja como for. E uma das coisas fundamentais nesse trabalho é o traçado das linhas geomagnéticas, as chamadas redes Hartmann. As linhas geomagnéticas, nós já explicamos isso em outros vídeos, como que elas aparecem, qual é o efeito que essa manifestação magnética pode provocar dentro de um ambiente. Não é algo de tão nocivo e desesperador assim, mas as redes geomagnéticas, muito antes de ser um agente nocivo, uma manifestação nociva, ela é sim algo que pode colaborar muito conosco em algumas outras questões, tá certo? Então, por exemplo, o próprio trabalho à distância é indispensável o uso do conhecimento das redes geomagnéticas. Para nós que capturamos esta informação à distância, as redes geomagnéticas servem, vamos dizer assim, como uma network, uma rede de trabalho por onde circulam informações. Por exemplo, existem outros trabalhos envolvendo as redes geomagnéticas e que nós vamos falar nesses fenômenos num outro momento. Mas o que eu gostaria de discutir com você hoje aqui, como é que você, estando a quilômetros de distância, em uma cidade que você eventualmente não conhece, num endereço que também você não conhece, mas precisa fazer uma análise de um terreno, de uma casa, de uma empresa, enfim. Então hoje eu vou te contar o passo a passo. Eu preparei uns slides bem bacanas e esses slides vão te dar uma noção clara de como isso acontece na prática. Eu vou seguir com você o passo a passo, vou te contando como é que nós fazemos isso aqui no nosso escritório. E depois, claro, como isso é um trabalho à distância, nós precisamos fazer e refazer esta análise até chegarmos a algumas conclusões mais precisas. Porque em radiestesia, em geobiologia, a gente não acha nada, nós temos que ter absoluta certeza do que estamos fazendo. Sobretudo, se a análise que nós estamos fazendo é para, por exemplo, uma moradia. As pessoas ficarão naquele local por muito tempo. É o lugar onde vão morar, onde vão criar seus filhos, enfim. Um escritório de trabalho. Você vai ficar pelo menos de 6 a 8 horas dentro daquele ambiente. É importante que as redes geomagnéticas estejam muito bem aspectadas. Deste modo, então, nós vamos para a prancheta que eu vou fazer o passo a passo com você. Nós vamos ficar ali, sabe, bem tratar desse tema de forma muito específica, e aí vai ficar super fácil para você entender, tá bom? Então eu quero que você tenha clareza nessa análise, e esse truquezinho que eu vou te passar, ele é muito bom, é bem bom. Eu uso aqui, repito, eu uso aqui no escritório e me quebra um baita galho nessa hora, porque toda vez que você recebe uma planta, ou enfim, recebe um projeto, alguma coisa, nem sempre o norte magnético está bem aspectado. Às vezes o projetista esquece de apontar isso na planta. É comum, tá certo? E muitas vezes do jeito que está feito ali, nem sempre está com boa precisão. E esse truque que eu vou te ensinar, ele é muito bom. Combinado? Vamos comigo lá para a prancheta? Então vamos lá. Então vamos começar usando um mapa.
quando você vai fazer uma análise à distância, é importante que você tenha a cidade, o endereço, o bairro, né, a cidade, o endereço, tudo mais, do local onde você vai fazer a referida análise. Aquele trabalho que você está fazendo junto com o seu cliente, tá? Então, uma coisa facinho de você fazer o trabalho é você resgatar o local, a imagem no Google Maps. Ele vai te dar o endereço, ele provavelmente vai te passar as coordenadas geográficas, né? Se você olhar no topo dessa figura, você vai ver lá 27,67, tá? Menos 48,50, enfim. Esse aqui é o bairro aqui onde eu moro, que é o bairro do Campeche. E essa avenida aqui, esse local que você está vendo, é a Avenida Pequeno Príncipe, em homenagem a Antoine de Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe, e como ele era piloto, juntamente com os seus colegas de correio aéreo, né, ele foi responsável por fazer o direcionamento da pista do nosso aeroporto, nosso aeródromo aqui no Campeche, no nosso bairro aqui, tá certo? Então, a Avenida Pequeno Príncipe, alusiva a ele. Então eu escolhi um dos locais aqui, um local muito, muito bonito, muito gostoso de se visitar. É um centro comercial aqui em Florianópolis, e eu marquei esse centro comercial aqui com um contorninho vermelho aí para que você pudesse entender de onde nós estamos falando. Imagine que esse é o imóvel que você vai fazer a referida análise. Então eu marquei o imóvel e marquei também o sentido com as duas direções, né? O sentido é o diametralmente oposto do sentido da Avenida Pequeno Príncipe. Então ele tem tem um ângulo que ele vai formar com o norte magnético, que eu vou te explicar em seguida. Então o objetivo dessa dica, desse treinamentozinho aqui que eu estou te passando, é justamente para você entender também que você pode calcular a entrada de energia de um determinado imóvel. Supondo, por exemplo, que a ponta da flechinha amarela é a entrada do imóvel, é a entrada do escritório, é a entrada do centro comercial, é a entrada da empresa, é a entrada do prédio, enfim. Para algumas análises é importante que você conheça com clareza essa informação. Mas uma coisa que eu quero que você veja é que no canto direito embaixo apresenta uma bússolazinha, né, onde tem um triângulozinho vermelho apontado para cima e um triângulozinho branco apontado para baixo. O triângulozinho apontado para cima indica um norte magnético e o triângulozinho para baixo indica o sul. Claro está que esta tela tem a sua lateral perfeitamente alinhada com o norte magnético. Então eu coloquei um esquadro aí para que você pudesse entender que essa linha, a hora que você for imprimir esse desenho, você pode lançar a mão dessa linha guia, que é a lateral direita do desenho, né, que ela tem com muito boa precisão o norte magnético. Então, fazendo o seguinte, aí você vai pegar um conjuntinho de esquadros, você sabe fazer isso, você que trabalha com geobiologia, é evidente que você sabe trabalhar com dois esquadros, ou esquadro e régua, e assim por diante. Então você vai com o esquadro, um dos esquadros alinhado na lateral e com outro esquadro servindo como guia, você vai mover o esquadro até a entrada, o ponto de entrada ali do imóvel e vai traçar uma linha com lápis, com a caneta, enfim, denotando ali então o norte magnético, tá? Bom, se você for olhar esse mapa agora aqui, esse mapa está no formato satélite, ok? Se você for olhar no formato planta, né, esse aqui é o desenho da planta. Então a gente tem o norte magnético pareado com a borda do desenho do Google Maps, beleza? Então o que eu quero mostrar para você nesse desenho?
tá? Duas coisas. Deixa eu só tirar um pouquinho o mapa, né? E agora ficar com todos os elementos aqui para... Então, todos os elementos necessários para o teu trabalho. Então, o que você está vendo aqui? Eu tenho aqui o norte magnético com aquela pontinha vermelha. Eu tenho aqui o desenho do imóvel. E eu tenho aquela direção em amarelo, que eu vou considerar essa direção, muito embora tenha feito a flechinha na lateral, só para que você entenda a importância de eu ter linhas guias para fazer esse trabalho, tá certo? Deixa eu tirar aqui o imóvel do local. Então nós temos norte magnético, direção da entrada de energia da casa. Se eu pegar um transferidor agora, ó, olha o que vai acontecer. Eu tenho lá o norte magnético, claro, no 0, sul 180. Eu fiz uma linhazinha azul aqui, apenas para eu determinar o centro do transferidor, mas o teu transferidor ele tem bonitinho, centro, tudo, que como esse aqui é um desenho, é só para que você saiba o que nós estamos fazendo. Então, a linha amarela, ela crava em cima do 64. Então, toda vez que você for lidar com esse imóvel, o cálculo da entrada de energia, você vai ter essa direção já previamente calculada, se você tiver que fazer essa análise à distância, tá certo? Depois, claro, você pode conferir e reconferir isso, como eu sempre te falei. Por outro lado, você pode também caminhar por dentro do imóvel e marcar as linhas geomagnéticas no desenho. Tá? Então, o que é que você vai fazer? Primeiro você vai caminhar no sentido leste-oeste ou norte-sul. Tá? Nesse desenho aqui, a gente caminhou no sentido leste-oeste. Na medida que você vai caminhando no sentido leste-oeste, fazendo o dual road, caminhando, né, você vai encontrar as linhas geomagnéticas que você vai... É como se você estivesse atravessando algumas paredes. Você vai marcar isso no mapa. Beleza? Marcado isso no mapa, você vai traçá-las agora da seguinte forma. No primeiro, você vai traçar o primeiro, vai traçar o segundo, vai traçar o terceiro, a quarta linha, com base nos seus trabalhos, e aí pronto. Você tem as linhas geomagnéticas no sentido leste-oeste marcado. Por outro lado, você pode caminhar no sentido norte-sul e fazendo as marcações no teu mapa, na tua planta, direitinho. Tá? Isso, o trabalho à distância tá nos nossos vídeos explicativos de como você faz isso na planta bonitinha. Eu estou só te dando a dica para quando você não tem a planta, quando você não tem a direção do local, para que você possa capturá-la de uma maneira virtual. E funciona muito bem. Então vamos lá, continuando. Este daqui agora é o mesmo processo. Você pega o esquadro, pareia um esquadro com a linha guia norte e sul, e um segundo esquadro você vem subindo e traçando, subindo e traçando, subindo e traçando, subindo e traçando, e aí você terminou de traçar as linhas geomagnéticas. Então, com base na planta que você tem, eu dei o exemplo do centro comercial, na planta que você tem, aí você tem as linhas geomagnéticas traçadas, ok? Lembrando que as linhas geomagnéticas, elas não são uniformes, não existe a possibilidade delas serem uniformes por conta da sua origem. Ela é originária de um campo magnético terrestre, e o campo magnético terrestre não é uniforme. Ele tem variações de intensidade de campo, flutuações e declinações. Então isso tudo você aprende no nosso programa de formação em geobiologia multidimensional ou mesmo na nossa obra. Bem, eu espero que você tenha gostado dessa ideia, ok? Eu quero te convidar a fazer esse trabalho. Pega um local que você gostaria de fazer essa análise e utiliza esse recurso que eu estou te mostrando agora para que você tire algumas conclusões, né?
faça algumas entrevistas, aquele conhecimento que você já tem de geobiologia multidimensional, para que você possa... Ah, você não tem conhecimento aprofundado disso? Bom, então eu recomendo que você estude, mas estude com profundidade este assunto. Nós temos um curso, um programa de treinamento de geobiologia, um programa extenso, inclusive temos uma obra escrita sobre esse tema, é uma obra profunda, com bastante informações, e é uma coisa que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Qualquer coisa, nós temos o link aqui embaixo, você pode ter acesso a esse material. De todo modo, eu estou te passando esse truque para que você já sendo um praticante de geobiologia, consiga melhorar um pouquinho a sua performance. É a minha modesta colaboração diante dessa necessidade, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e nos vemos no nosso próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau!